Tudo bem, gente? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Essa semana eu tive um desafio muito grande, que foi o seguinte. Eu fiquei sabendo que o TED é sobre novas ideias, mas eu tenho uma ideia muito velha para compartilhar com vocês. E aí? Né? E aí a gente resolve falar sobre o valor que uma ideia velha pode ter no contexto de cidade que a gente vive hoje. Dia 15 de fevereiro de 2022 foi aquela terça-feira, que aposto que muitos de vocês sabem qual o dia foi. É um dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória. Sempre. Eu estava no centro da cidade, na Rua do Imperador. Começou a chover. Começou a chover de verdade. E pouco mais de 20 minutos depois dessa foto, eu estava na ponta dos pés, nesse lugar, só com o nariz para fora, tentando salvar alguma coisa que restava do meu pequeno comércio no centro da cidade. No meio daquele volume de água, no meio daquele caos absoluto, a gente não tem outra opção que não ser continuar. Alimentar a ilusão de que existe uma luta, porque se a gente parar para analisar friamente, não tem luta, né? Mas a gente tem que acreditar que aquilo estava acontecendo, então eu fui tirando tudo, acreditando que era possível, a água foi entrando. No meio desse processo todo, a gente tirou mais ou menos 15 pessoas da rua. 15 pessoas estavam passando. Nós subimos as escadas, quando já não dava mais para nem colocar os pés no chão, de tanta água. E de camarote, num sobrado na Rua do Imperador, a gente assistiu a água engolir a cidade. Foram quase 2 metros de água. A gente viu o comércio ser destruído, um comércio que é majoritariamente familiar, construído com o suor de milhares de famílias, e foi tudo embora. Assim, questão de 2 horas. A água baixou, a gente tinha isso. Lixo pelas ruas, falta de perspectiva, a gente não sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, a gente respirou fundo e encarou o que tinha que ser encarado. E eu vi pela primeira vez acontecer uma coisa que eu nem esperava ser possível. As pessoas se juntaram e começaram a se ajudar, a tirar lama, a tirar lixo, entrar na loja dos outros, a tirar gente da rua, a tirar gente debaixo da terra. E isso foi muito marcante. Foram exatamente 4 semanas que a gente ficou tirando lixo, tirando mercadoria, contabilizando os prejuízos materiais e humanos. Foram 4 semanas duras. Na 5ª semana, nós reabrimos o nosso negócio. Reabrimos assim, da forma que dava, né? Com móveis improvisados, com o que a gente tinha. Nós reabrimos na terça-feira. Na quinta-feira, nós recebemos um móvel novo na loja, nessa loja da Rua do Imperador. Um móvel que a gente conseguiu que fizessem para a gente no fiado. No sábado, a gente colocou umas prateleiras no fundo da loja. No domingo, na hora do almoço, eu estava em casa, fazendo um nhoque de abóbora. E a chuva voltou. Exatamente 34 dias depois. Foi 1,60 m de água dessa vez. Eu esperei a água baixar, desci. Eu fui um dos primeiros a virar na Rua do Imperador. Quando eu virei na Rua do Imperador, esse era o cenário que a gente tinha. E parecia uma repetição de mau gosto do que tinha acontecido no dia 15. Parecia que era um sonho que não tinha terminado. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, assim. Uma sensação real de déjà vu. Quando eu cheguei na loja, a loja estava assim. E eu sentei na calçada e chorei. Esse foi o dia 20 de março de 2022. É um dia que também está eternizado na minha memória. E assim,
Você deve estar perguntando, né? Pô, mas você está aí, você está vivo, né? Pelo menos você está aí falando no palco sobre a tua experiência. E é verdade, né? Pelo menos eu estou aqui vivo. Pelo menos a gente está aqui vivo. Quantas pessoas não tiveram a mesma sorte? Mas a nossa cidade não teve essa sorte. A nossa cidade já vinha mal das pernas por conta das políticas públicas implementadas ao longo dos anos, por conta da total abandono. Mas depois do dia 15 e do dia 20, a nossa cidade passou a respirar por aparelhos e está assim até o presente momento. Eu só quero parar um pouquinho para contar uma curiosidade para vocês. No dia 15 de fevereiro, 3 dias depois do dia 15, no dia 18, a minha filha nasceu. A Clara nasceu. No meio desse caos, ela nasceu. E a gente experimentou pela primeira vez uma outra coisa também, que em uma só semana a gente chorou de desespero, de falta de esperança, e chorou de alegria. Olha só que loucura, como a vida é maluca, né? Essa é a Luísa, minha irmã, minha filha mais velha lá, se achando, né? A irmã mais velha. E era isso, gente. Agora a gente tinha 2 crianças nos braços, o nosso ganha-pão completamente destruído, a cidade sem perspectiva nenhuma. E só ficava aquela pergunta pairando no ar. E agora? O que a gente ia fazer? O que a cidade reservava para a gente? Que futuro tinha em Petrópolis para a gente? Calma, eu sou petropolitano. Eu moro aqui, eu nasci aqui. Companhia Petropolitana. Meus bisavós vieram lá do outro lado do mundo para ser trabalho braçal nessa fábrica ali em Cascatinha. Não tem glamour de ser descendente de italiano, não. Eles eram trabalhadores, porque nessa cidade, apesar de ser feita para a burguesia, é um lugar construído por trabalhadores. A gente vive uma cidade que é condenada porque não é pequena, nem é grande. Não é rica, nem é pobre. Uma cidade que está perto do rio, mas ao mesmo tempo está longe. A gente fica nesse eterno limbo, né? E aqui a gente vive uma cidade também que a gente, tenho certeza, vocês compartilham o mesmo sentimento, a gente ama a cidade, mas às vezes a gente odeia a cidade, por conta de todos os problemas que ela tem. Mas a gente vive numa cidade de gente que anda, né, de guarda-chuva embaixo da marquise, vamos lembrar disso. E assim, o que a gente tinha agora, né? Qual é essa ideia velha que eu quero plantar na cabeça de vocês? Logo depois das chuvas, deixa eu voltar para contar para vocês. Logo depois das chuvas, logo antes, na realidade, das chuvas, eu já almoçava todo dia num lugar. Todo dia eu almoçava num lugar. Todo dia mesmo. Ó. É um PF que tem ali no meio do edifício profissional, um bar. Almoçava lá todo santo dia. E, assim, lá era um lugar que porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de PF, eu não gosto de comida aquilo, tá? Eu gosto de jiló, fígado, eu gosto dessas coisas. Comida aquilo não é comigo, nada contra, mas não é minha praia. E lá eu tinha uma diferença que é o seguinte, eu chegava lá, os atendentes, principalmente o Paulinho, já sabia o que eu queria. Sabe aquele lugar que você chega? Ele já sabe que eu gosto do feijão por baixo do arroz, que eu gosto de mais feijão, menos arroz. Ele já sabe que eu gosto de uma pimentinha. Vinha o Tião com uma Coca KS gelada, botava em cima da mesa. Isso sem falar nada. Eles também sofreram com a chuva, menos do que a gente, que estava ali na beirada da rua, mas sofreram. Pois bem, depois da chuva, eu estava com saudade de comer o feijão da Dona Nilza, que é a cozinheira desse lugar. O feijão dela é maravilhoso. Salve prato feito, né? Esse feijão, delicioso. E com esse prato eu tive uma ideia que não tinha me ocorrido até então. Se eu fizesse um vídeo, né, sobre um vídeo review, né, como estava em alta e tal, sobre esse PF. Ninguém tinha me pagado nada para fazer aquilo, né? Vamos lá, vamos fazer. Eu gravei o vídeo, postei nas minhas redes e, cara, aconteceu uma coisa muito maluca. Explodiu de engajamento, de comentário. Eu comecei a receber um monte de recomendação das pessoas. Vai em tal lugar, conhece o bar do fulano, o bar do ciclano. E assim eu comecei a minha jornada
pelos bares, pelos... Eu conheci tanta gente, vocês não têm noção de quanta gente eu conheci, quantos pratos PF eu comi. Eu comi feijoada, comi rabada, comi dobradinha. Não, mas peraí, dobradinha não desce para mim, é a única coisa, o resto eu como tudo, menos dobradinha. Eu sou fresco para dobradinha. E esse sou eu, porque além de empresário, eu também sou criador de conteúdo na internet, crio conteúdo de culinária, de gastronomia. Eu postei esses vídeos nas minhas redes e, para minha total e absoluta surpresa, esses vídeos vêm performando muito bem desde então. Eles atingiram, até o presente momento, 2.680.159 pessoas. Ah, você pode estar perguntando, pô, mas o que significa isso? São 2.680.159 pessoas que querem estar nos balcões que eu frequento, que querem estar em Petrópolis conhecendo essas pessoas, que querem comer essas comidas. É muita gente. E aí você fala assim, poxa, mas 2.680.159 pessoas. Gente, a gente vive numa cidade que 90% dos negócios são administrados por famílias, são pequenos negócios. Se a gente está numa cidade que 90% é administrada por gente pequena, o que resta da gente aqui em Petrópolis fazer? O que resta para a gente? Qual é a única solução que a gente tem? Qual é o único dever que nós temos como cidadãos petropolitanos? Somos uma economia familiar. Apesar de dinâmica, apesar de terem outros, nós somos essencialmente uma economia familiar. O que a gente faz com isso? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Escolher consumir localmente é um ato de resistência. Pode parecer duro, porque a gente vive numa economia globalizada, a gente vive num mundo totalmente internetificado. Mas por que a gente vai escolher comer um Whopper numa praça de alimentação qualquer, se a gente pode escolher consumir localmente? E assim, me desculpem aí o Burger King, inclusive, que eu sei que é novidade na cidade, mas se for para comer um hambúrguer, eu sento na calçada, eu como um hambúrguer do Baixinho, eu como no Lunga, eu escolho no Flavinho, sabe? Maionese verde, ovo de codorna, batata palha, fazendo sujeira, sabe? Comendo assim. Eu escolho isso 1000 vezes, e as gerações mais novas não sabem o que é isso. Olha, a gente já passou por tantos lugares, e eu vou deixar aqui com vocês algumas sugestões desses pequenos lugares. O primeiro lugar é a feira. Gente, a feira. A gente aqui em Petrópolis tem o privilégio de ter feirantes aqui. As pessoas não dão valor a isso. As pessoas acham que, não, eu vou lá na feira, vou pagar caro. Gente, quem mora numa capital está comprando banana descascada numa bandejinha de isopor. A gente tem produtor local aqui, ingredientes frescos, de qualidade, que são invisibilizados, que ninguém dá a menor chance. A gente tem aqui a rabada no Mary Lanches, o Rodrigo, que é o dono, a feijoada do Caravana, a costelinha do Petisco, o Petisco é esse bar que eu falei para vocês, a carne assada do Bar do Miro, o milho doce que o pessoal do sítio do Cobiçado planta lá no Cobiçado. A gente tem os morangos do Morango do Vale, quem aí conhece o Morango do Vale do Tiago, gente finíssima, planta morango lá no Vale do Cuiabá. Tem, filé com fritas no Maracanã, o brownie do Multimix, inclusive fica aqui a sugestão, provem o brownie do Multimix, é gostoso. O sanduíche Ingelheim do Bordeaux, o financia do Capitólio, a sardinha frita do Bar Glória, o quibe do Badoff, o hambúrguer do Rei do Gado, tem o caramelo d'Angelo, que, não precisa nem falar, tem coxinha no Boca Belada, tem batatinha pastel do Majorica, não pode faltar, a pipoquinha sem casca, tem joelho defumado do Churrascada. Gente, tem tanta opção que eu poderia ficar aqui horas e mais horas dando sugestão para vocês do que é bom na nossa cidade, dos verdadeiros tesouros que a nossa cidade esconde. O meu convite, da velha ideia que eu tenho para vender para vocês, é que cada compra local é um investimento no coração da nossa cidade. Espalhe a palavra. Espalhe a palavra. Recomende um lugar que é bom para um amigo, para um familiar. Chama a pessoa para vir comer com você. Poste nas redes sociais. Poste nas redes sociais, pelo amor de Deus. Faz uma avaliação positiva no Google. Dá um feedback positivo.
Vamos ser petropolitanos de verdade. Vamos fortalecer e salvar a nossa comunidade e a nossa identidade local. Eu não disse que era uma ideia velha? Conto com vocês.